Olá, crocheteiros e crocheteiras! No vídeo de hoje, irei ensinar vocês a fazer um tapete retangular, que é esse tapete que eu dei o nome de tapete Catarina. Tá aqui, ficou grande. No final do vídeo tem a indicação do tamanho e do peso que eu gastei. O material que eu utilizei foi barbante de numeração 6 na cor cru e na cor rosa pink, além de agulha de crochê 3,5 milímetros, agulha de tapeçaria para acabamento e tesoura. Então, esse foi o material utilizado na aula de hoje. Iremos precisar de 2 squares fechadinhos assim, do motivo fechadinho, que é o square número 4 aqui do canal. Ele foi feito do mesmo jeito que eu ensino lá no vídeo, né? Iniciando com as correntinhas e fazendo os bloquinhos de 4 pontos altos separados por 3 correntinhas. E eu, nesse motivo aqui, para o tapete, eu segui o raciocínio do vídeo por 6 carreiras. Então, eu fiz o quadrado na cor cru, assim como mostra o vídeo, e segui 6 carreiras, ficando com um quadrado de 15 por 15. E fiz um acabamento na volta do quadrado todinha de pontos baixos na cor cru. Ponto sobre ponto. Quando eu cheguei aqui na quina, eu coloquei 5 pontos baixos para eu poder ter a quantidade de pontos baixos que eu consigo unir com as outras partes do nosso quadrado, do nosso tapete, né? Os outros quadrados do tapete. Então, esse foi o primeiro motivo que eu confeccionei, 2 idênticos a esse. O segundo motivo que a gente tem é o square número 5 do canal, que é o square que tem a florzinha no centro, né? Que foi feito também nas mesmas cores. A flor na cor pink, seguindo a videoaula. As carreiras de cor cru e foi finalizado com a carreira de pontos baixos também. E é nesses pontos baixos que a gente vai fazer a união dos motivos. Para o tapete, eu utilizei 4 motivos desse aqui. Então, foram 2 do square 4 e 4 motivos do square 5. Além disso, além desses 2 tipos de quadrado, iremos também utilizar o nosso retângulo da videoaula passada. Então, aqui ele tá bem grande, não tá dando pra ver no vídeo, mas é o retângulo da videoaula passada, que eu intitulei de retângulo de crochê, base do tapete Catarina. E além da confecção das voltas que eu fiz aqui de ponto alto, eu fiz esse detalhe também, assim como nos quadrados, o detalhe de pontos baixos na cor pink. Então, segui também colocando os pontos baixos em cima de cada ponto e botando pontos baixos aqui também na quina. Nesse eu coloquei 4 pontos na quina, para não ficar muito ponto no mesmo lugar. E esse retângulo, como eu mostrei na videoaula passada, é um retângulo que mede 30 de largura e 45 de comprimento. Então, a gente tem 30 por 45, as medidas, a dimensão, né, desse retângulo, que vai ser o centro do nosso tapete. Então, agora, eu vou ensinar vocês a unir essas partes. E depois que a gente fizer a união de todas as partes, iremos fazer o bico de acabamento. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou unir primeiro os quadrados e depois, quando eu tiver a união já dos quadrados que eu fiz, eu venho e vou unir também com o nosso retângulo, e o retângulo vai ser o centro. Então, as laterais vão ser formadas por 3 quadrados nessa disposição aqui. Um quadrado de florzinha, um quadrado fechadinho no meio e outro quadrado de florzinha. Eu vou unir primeiro esses dois, vou mostrar como é que faz a união. E aí, a gente faz a mesma união para as outras partes do nosso tapete. Então, para unir esses 2 quadrados, a gente vai precisar
do fio na cor pink, já que a gente tá unindo os dois acabamentos de cor pink. Eu já fiz aqui um nó corrediço e tô utilizando a minha agulha de crochê para fazer essa união. Lógico que dá para fazer a união de outras maneiras. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois quadrados. A posição que eu vou unir é essa posição aqui. Eu vou fazer vou colocar a frente, né, o direito do crochê, ele tá para fora, para os dois quadrados. Então, aqui eu tenho o direito e aqui também atrás eu tenho o direito do outro quadradinho. Eu juntei essas duas partes, avesso com avesso, né? E vou começar a unir pela quina do nosso quadrado. E eu vou pegar sempre as alcinhas de dentro. Então, dá pra ver aqui que fica essa alcinha, que é a de dentro, e essa alcinha aqui, que também é a de dentro. Então, eu vou unir só duas alcinhas, uma alcinha de cada quadrado, e sempre pegando as alcinhas de dentro. Então, eu vou aqui começar pela quina, no centro da nossa quina, com o centro da outra quina também. Tá aqui, ó, peguei a alcinha de dentro da quina do quadradinho fechado e a alcinha de dentro também da quina do quadradinho de florzinha. Tá? Aqui é onde eu vou iniciar e eu vou unir com pontos baixíssimos. Então, lembrar que o ponto baixíssimo é aquele que a gente pega a linha e puxa ela por dentro de uma única vez. Então, eu fiz isso aqui em dois processos, mas eu não dei laçada entre esses processos, né? Então, eu tô sempre unindo a de dentro do quadradinho que tá na minha frente, com a alcinha também de dentro do quadradinho que tá aqui na parte de trás. Então, sempre eu tô unindo duas alcinhas com ponto baixíssimo. Venho de novo, ó, uma alcinha e uma alcinha, sempre as de dentro, e vou unir com ponto baixíssimo. E vou fazendo isso, ponto com ponto. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu tô unindo cada ponto do quadradinho fechadinho com cada pontinho do quadradinho de florzinha. E essa união aqui é uma união bem simples, feita com ponto baixíssimo. Então, vai unindo sempre alcinha de dentro com alcinha de dentro. Eu aqui tem que ter cuidado, né, pra não puxar nenhum fiozinho. Então, sempre alcinha de dentro com alcinha de dentro. E também tem que ter cuidado para não pegar o ponto todo, para poder ficar o detalhe dessa alcinha que fica para a parte direita do trabalho. Então, vai ficar uma alcinha no quadradinho fechadinho e uma alcinha no quadradinho de florzinha livre. E as duas que estão mais pro centro aqui da minha união é as que eu tô pegando. Então, se a gente prestar atenção, sempre vai ter uma alcinha aqui, ó, alcinha de trás do quadradinho que eu tô e a alcinha de trás do quadradinho do verso aqui que eu tô unindo. Então, eu tô pegando sempre uma alcinha com outra alcinha e tô fazendo ponto baixíssimo. A gente vai fazendo isso até o final, também no meio da quina seguinte, né? Da próxima quina. Eu vou fazer isso e mostro aqui no final para vocês. O processo é o mesmo, para não ficar repetitivo, eu volto já. Voltei, então, fiz a união aqui dos dois quadrados, usando ponto baixíssimo, e cheguei na quina, na metade da quina seguinte, né? Fechando aí uma lateral completa. Vou fazer o que agora? Agora, a gente vai cortar o fio, um pedaço de fio, e vai fechar, finalizar essa união. Finalizei a união, passando a linha por dentro. Aí, eu tenho que arrematar esses fios, né, em seguida. Mas aqui eu já tenho a união de dois motivos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou unir o terceiro motivo, que é o de florzinha também, aqui nessa outra lateral, seguindo a mesma ideia. Então, eu vou
pegar o fio novamente, fazer o nozinho corrediço e vir alcinha de dentro com alcinha de dentro. De novo aqui, ó, respeitando que eu tô pegando direito, aqui tá na minha frente, né? Então, eu faço avesso com avesso, fico direito pra minha parte da frente, onde eu tô pegando. E também na parte das costas aqui, eu tenho um quadradinho no direito, certo? Então, aqui eu tô juntando avesso com avesso. Vou fazer aqui a nossa união e volto pra mostrar pra vocês. Voltei, fiz a união dos quadrados. E esse trio de quadrados aqui, ele vai ser uma das laterais do nosso tapete. E aí, a mesma coisa eu fiz com o outro conjunto de 3. Então, eu tenho 2 tiras, cada uma composta por 3 quadrados, os 2 de florzinha e o fechadinho no centro. E agora, para poder finalizar essa parte da união, eu vou pegar o retângulo. Meu retângulo vai ser o centro do nosso tapete. Então, a parte da largura, ela vai estar na lateral do nosso tapete. E o comprimento dele, eu vou unir com esse conjunto que eu acabei de fazer. A mesa aqui não tá nem cabendo o projeto. Então, eu vou ter a união aqui dessa quina com essa quina do retângulo. E a mesma coisa aqui do outro lado, a quina do retângulo com o último quadrado. Então, essa tira de quadrados, eu vou dar uma subidinha aqui, peraí que eu já volto. Voltei, dei uma subida aqui no suporte do telefone e agora eu acredito que esteja pegando quase o retângulo todo aqui na minha mesa. Então, como eu tava falando, a união vai ser dessa tira de quadrados com a parte maior do retângulo. Então, a gente vai unir da mesma maneira. Eu peguei avesso do retângulo com avesso desse conjunto de quadrados e vou ficar com isso aqui. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou unir aqui pela quina, vou pegar sempre as alcinhas do centro e vou seguir até o final. Então, a gente vai ter a união de uma tira de quadradinhos com essa tira esse retângulozinho. Do mesmo jeito, a gente vai fazer do outro lado. Então, no outro lado do nosso retângulo, aqui, eu vou vir com a outra tira de quadrados que eu uni. Vou fazer isso. Vou mostrar aqui pra vocês de novo o início, né? E dizer que é a mesma coisa, assim, não tem o que fazer aqui nessa união. E aí, lógico que vocês podem escolher outra forma de unir, não precisa necessariamente ser união com pontos baixíssimos, pode ser uma união de costurando, eu posso pegar de maneira diferente aqui e fazer outro detalhe. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar o centro desse quadrado com o centro aqui do centro dessa quina com o centro dessa quina aqui também. E a gente tem a união aqui da quina do retângulo com a quina do primeiro quadradinho. E eu tô pegando de novo as alcinhas do centro. E vou fazer um ponto baixíssimo. O primeiro, às vezes, é chatinho de fazer, mas depois melhora. E aí, a gente vai fazer isso até o final, até não ter mais ponto aqui pra fazer. Eu vou seguir aqui e volto pra mostrar a vocês como a gente vai fazer quando chegar aqui nessa parte desse encontro aqui. Então, a gente vai seguir pra não ficar só eu fazendo ponto baixo aqui. Eu vou acelerar essa parte. Bom, chegou aqui no encontro dos dois quadrados. O que eu vou fazer para o acabamento ficar melhor e não ficar repuxando? Eu vou pegar uma alcinha, a última alcinha desse quadrado, com a primeira alcinha do próximo quadrado, com um pontinho do retângulo. Então, tô pegando agora nesse encontro
3 pontos para unir. Uma alcinha de trás a última do quadrado que eu estava unindo, que é o primeiro. A primeira alcinha do quadrado do meio e uma alcinha do retângulo aqui atrás. Fiz isso e vou passar o fio por dentro de todas essas partes, fazendo de novo, ó, um ponto baixíssimo. Então, eu uni aqui e o acabamento fica melhor dessa forma. E agora, eu vou seguindo normalmente, ponto baixíssimo em cima de ponto baixíssimo, e faço a mesma coisa aqui nesse próximo encontro. Eu vou unir até o final, vou fazer a mesma coisa para unir aqui a outra tira na outra lateral do nosso retângulo, na outra lateral maior do retângulo. E aí, quando eu tiver unido, eu volto, mostro para vocês como ficou a união de todas essas partes e como é que eu vou fazer o acabamento dessa peça. Voltei. O tapete tá tão grande que não tá nem cabendo aqui na minha mesa, mesmo eu tendo afastado um pouco mais o suporte. Mas como eu falei, eu prendi, né, as tiras no nosso retângulo, as tiras de quadradinhos no nosso retângulo. O retângulo fica no centro. E quando eu prendi, eu já fui tentando arrematar os fios. Então, a dica que eu dou, como tem bastante pedaço de fio, é já fazer isso, arrematar. E aí, eu saí fazendo isso. Quando eu passar o bico agora, eu vou cobrir esses pedacinhos de fio aqui. E vou só cortar. Então, como é que eu faço? Eu pego a própria agulha de crochê e vou passando o fio por dentro da alça de trás. Então, essa alcinha de trás, eu boto o fio aqui entre uma alça e a outra. Deixa eu focar um pouco. Entre uma alça e a outra, no caso, na alça de trás. E vou enrolando o fio. Então, vou fazendo isso. Pode ser feito com agulha de tapeçaria também aqui. Vou enrolando. Enrolo por alguns pontos. Suficiente para ter firmeza aqui, para esse fio não escapar. Não por poucos pontos, mas também não precisa ser muitos. Então, eu enrolei o fio por vários pontinhos. Aí, eu prendo, né? Fazendo um arcozinho, como se fosse fazer um ponto baixíssimo. Ou uma correntinha, né? Fiz um arco e, em vez de passar o fio todo, eu agora vou pescar o fio e vou fazer uma espécie de nó. Então, eu prendi o fio aqui. Esse fio tá preso. Eu agora vou fazer as carreiras de bico. E aí, eu vou já escondendo esses fios aqui e já posso cortar. Então, eu vou pegar agora a cor cru, o fio na cor cru. Vou escolher uma das quinas para iniciar. Vou escolher essa aqui. E vou fazer uma carreira de ponto baixo em torno de todo o tapete. Então, eu vou começar em uma quina qualquer e vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto que eu tenho para fazer o nosso acabamento. Então, eu vou seguir aqui só fazendo ponto baixo, sobre ponto baixo, arrodeando todo o tapete agora, dando a volta no tapete. Vai ser bastante ponto baixo. Eu vou fazer por aqui, vou seguir, né, fazendo ponto baixo. E no final, eu volto para mostrar a vocês e digo quantos pontos baixos eu coloquei, arrodeando esse tapete todo, para vocês terem uma ideia quando forem fazer o tapete de vocês. Então, aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. E vai seguindo normalmente. Vai seguindo normalmente aqui, sem nenhum segredo, né? Sem nenhuma diferença. E aqui, quando chegar nos nossos encontros, a gente só acomoda os pontos, vê se precisa botar ponto ou não, para não ficar repuxando. Então, aqui eu botei ponto.
Aqui no centro eu vou precisar colocar ponto. E vai colocando ponto onde vocês acharem que é necessário, contanto, né, que fique ponto sobre ponto e não fique repuxando o seu trabalho. Eu vou seguir com os pontos baixos, arrodeando, e volto para mostrar e dar sequência ao bico de acabamento. Voltei, dei a volta todinha no meu trabalho com pontos baixos, sem fazer aumentos nas quinas, sem nada, só seguindo aqui o ponto baixo em cima do ponto baixo. Eu fiquei no total com 312 pontos quando eu dei a volta completa. E aí agora eu vou prosseguir para fazer o acabamento. Eu resolvi seguir com pontos baixos ainda. Então eu já comecei, né, na segunda carreira e tô seguindo com outra carreirinha de pontos baixos. Eu vou fazer um total de 3 carreiras de pontos baixos com o cru para fazer o acabamento do meu tapete. E aí eu tenho o mesmo raciocínio. O que é que muda? Eu tô seguindo ponto alto em cima de ponto alto nas laterais do nosso retângulo. E quando chegar aqui na quina, o que é que eu tenho que fazer? Se eu continuar só fazendo ponto sobre ponto, a quina vai ficar curvando, né? Vai ficar repuxada. Então, eu vou colocar aumento só na quina. Quando eu chegar aqui nos 2 pontos centrais da quina, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar, nesses 2 pontos centrais. Então, eu vou ficar, em vez de 2, eu vou ficar com 4. Então, chegou aqui na quina, em cada ponto desse central, que são 2, eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu coloquei 2 e 2. Fiquei com 2 aumentos na quina e vou seguir com pontos baixos aqui. Quando eu chegar na outra quina, eu vou fazer a mesma coisa. Nos 2 pontos centrais, eu vou colocar em cada um aumento e vou fazer isso por mais 2 carreiras. Então, eu vou ficar com um total... Aliás, já tinha uma, né? Tô fazendo aqui a segunda, vou fazer isso por mais uma carreira além dessa. E vou totalizar aqui 3 carreiras de pontos baixos na cor cru. Quando eu finalizar essas 3 carreiras de ponto baixo, eu vou fazer um leve acabamento aqui, um acabamento bem simplesinho, mas bem bonitinho, na cor do pink, né? E aí eu finalizo a minha peça com esse acabamento na cor pink. Volto quando eu terminar as carreiras de ponto baixo para mostrar como ficou. E para a última carreira, que é a carreira dessa cor mais forte, né, da cor pink, pra gente finalizar o nosso tapete. De volta aqui com o meu tapete, com as 3 carreiras de pontos baixos realizadas, né, executadas. E vou fazer a última carreira agora na cor pink, fazendo o acabamento dessa peça. Eu vou escolher qualquer que seja das quinas do meu tapete, né? Qualquer uma das 4 quinas. E vou colocar pontos baixos aqui. Eu vou fazer pontos baixos aqui nessa quina. E para esse acabamento, eu vou fazer 5 pontos. Então, para que fique aqui bem na quina do nosso tapete, eu vou vir onde tá os aumentos, onde eu tenho 4 pontos aqui, que é 2 aumentos que eu fiz da carreira anterior. E no ponto anterior aos aumentos, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. Então, nesse ponto, a gente vai pegar o primeiro ponto baixo. Peguei tradicionalmente. Vou fazer 5 pontos baixos seguidos. Fiz os 5 pontos baixos. O que é que eu vou fazer agora? 5 correntinhas. E vou virar o trabalho. O trabalho tá bem grande, por isso que aqui eu tô dando só uma giradinha. E vou prender aqui no primeiro ponto que eu fiz baixo com um ponto baixíssimo. E vou ficar com essa espécie de anel aqui, né? Com essa voltinha aqui de correntinhas. E vou subir aqui para colocar pontos nessas correntinhas. Eu vou subir 3 correntinhas. Subi 3 correntinhas. Dentro desse arco que ficou, eu vou colocar 7 pontos altos. O que vai totalizar 8 pontos, né? Contando as correntinhas como um ponto também. Então, eu tenho
mais 7 dentro desse anel. Já fiz 5, 6, 7. Depois que eu fiz os 7 pontos, eu venho na base no tapete, onde tá os pontos em cru. O último ponto pink que eu coloquei foi esse, né? Na cor pink. Eu vou pular 2 que estão aqui da base na cor cru. No terceiro, eu vou fazer nova repetição. Então, aqui eu vou botar um ponto baixo e vou seguir colocando os pontos baixos até totalizar 5 pontos. Então, na base, eu tô fazendo 5 pontos baixos. Depois de 5 pontos baixos, 5 correntinhas. 4, 5. Virei de novo. E agora, o detalhe desse bico aqui, quando eu fizer já a segunda repetição, eu vou pegar como se fosse fazer um ponto alto em relevo, ou um ponto em relevo aqui. Eu vou pegar por trás do último ponto aqui, que no caso, como eu tá no avesso, será o primeiro, e vou prender com ponto baixo. As minhas correntinhas estão presas com ponto baixo. Vou girar e vou repetir 3 correntinhas para subir e 7 pontos altos dentro do meu arco para formar essa curva aqui do bico. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 pontos com a correntinha somam 8. E vou novamente na base do tapete, pulo 2 pontos da base e vou repetir esse mesmo bico, né? Esse mesmo formato aqui. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos, a repetição é a mesma. 5 pontos baixos, 5 correntinhas, girou. E aqui, de novo, eu vou prender um ponto baixo nesse ponto alto, que é o último ponto alto que eu coloquei desse conjunto aqui. Prendo com ponto baixo, giro e subo com 3 correntinhas. Boto novamente 7 pontos altos dentro desse arco que é formado. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pula 2 de base e prende novamente. Se achar que 2 de base vai ficar muito espaço, diminui. Se achar que ficou pouco espaço, aumenta, né, esse espaço aqui, porque depende muito do ponto alto da pessoa, né, que tá confeccionando. E esse bico, ele lembra o bico tombadinho, né, que é aquele bico que a gente, bem tradicional, bem simples que a gente faz, só que ele dá um detalhe como um transpassado, né, ele vai cruzando aqui por conta do ponto baixo que eu pego aqui, passando pelo ponto do motivo anterior. Então, esse ponto baixo que a gente faz aqui no final é que dá esse efeito de cruzamento. Então, eu tenho um bico bem simples, de uma carreira só, mas que dá um charme à peça. Esse bico aqui, eu vou continuar fazendo nessa mesma repetição por toda a volta do meu tapete. É um bico que é múltiplo de 7, quer dizer que para eu fazer ele, eu tenho que estar sempre com conjuntos de 7 pontos, que no meu caso aqui, quando eu dei as outras de ponto baixo no meu tapete, eu finalizei com 420 pontos. E aí, com 420 pontos, eu consegui um múltiplo de 7 para usar esse bico. Se vocês não tiverem com a quantidade múltipla de 7, é só fazer um ajustezinho, né? Colocar ou retirar alguns pontos
para que a divisão, né, da quantidade de pontos do tapete todo dê uma divisão por 7 e a gente consiga fazer esse motivo na volta toda bem certinho, tá? Então, esse é o detalhezinho aqui do acabamento do tapete. Eu vou continuar a carreira por todo ele e volto para mostrar o resultado final, daí o peso e as medidas do meu tapete para vocês. Até já! Voltei, dei a volta toda no tapete, arrodeando, cheguei aqui no final e deu certinho a minha conta, né? Como eu falei, eu tinha uma quantidade múltipla de 7. Já cortei o pedaço de fio, não precisa ser muito grande, mas eu fiz aí o último ponto alto e cortei o fio antes mesmo de prender aqui. Vou soltar esse fio e para fazer um acabamento melhor, eu vou usar a agulha de tapeçaria. Vou colocar esse fio na agulha para fazer o último acabamento aqui, né, que é o finalzinho. O que eu tenho de fazer? Eu vou prender agora nesse primeiro ponto que eu fiz, né? E eu posso fazer isso de tanto da frente para trás como de trás para frente. Aqui eu vou optar por fazer de trás para frente. Então, eu tô com o fio saindo aqui do ponto e vou pegar a agulha de tapeçaria e passar entre o primeiro e o segundo ponto que eu coloquei da carreira do bico. Esse fio vai passar pra frente, tem até um fiozinho aqui que foi do início do trabalho. E aí, eu vou pegar essa agulha também e vou colocar aqui, ó, passando dentro da cabeça do ponto, de onde o fio saiu. Porque eu tô imitando aqui um ponto como se fosse, né, a continuação desse ponto aqui. Então, fico com um arco exatamente igual ao da cabeça de qualquer outro ponto. Só que esse fio tá solto. Então, eu preciso prender esse fio no final. E eu também vou prender esse, e para que dê um acabamento melhor, eu posso até usar esse fio que foi do começo do trabalho e com a agulha de crochê fazer um ponto baixo nesse ponto aqui, que era o que eu tava fazendo em todas essas voltinhas, né? A gente sempre tava prendendo esse fio como um ponto relevo aqui. E eu posso fazer isso para o acabamento aqui ficar melhor. Então, assim, eu prendo melhor aqui o fio, o máximo que eu pude, né, no início. Posso dar um nó. Aí, para quem gosta, um pinguinho de cola, ou vai caminhando o fio aqui por alguns pontos, né? E esconde esse fiozinho. Aqui, só no início que não ficou bem cruzado, mas não tem problema, né? A gente já fez aqui e ficou esse arrematezinho bem legal. E aí, como eu falei, o tapete ficou enorme, ficou grande. É maior do que eu tinha planejado no início. Aqui no final, tô trazendo tanto o peso, né, que ficou meu tapete com o material que eu tô usando, quanto as dimensões. Então, o tapete ficou com 378 gramas. Esse meu barbante aqui é um barbante fio 6, similar ao 6, só que ele tá, assim, um pouco mais fino. Eu achei ele mais fino do que os habituais. Então, só deu 378 gramas. E o tamanho ficou 51 de largura, 51 centímetros de largura, por 67 centímetros de comprimento. Então, essa foi a dimensão do tapete no final, contando aí com também o bico de acabamento. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa peça, né, que tenham conseguido acompanhar aqui o passo a passo dela, né, que curtem, que compartilhem esse vídeo e até as próximas peças, né, que o Porventura vinha aqui a trazer para vocês. Tá? Fico por aqui, muito obrigada por assistir esse vídeo.